gravação. Alguém se opõe à gravação dessa aula? Por favor, se manifeste. Bom, obrigado você, Ianca, pela lembrança. Então, como eu estava dizendo, nós temos três princípios. Isso aqui são, então, princípios de legitimidade, né? Porque o que é legitimidade, né? É aquilo que faz reconhecer que exista uma relação de poder, né? Então, se eu exerço aqui algum poder sobre vocês neste momento, tá? E de uma certa forma tranquila, é porque vocês estão legitimando esse poder para eu exercê-lo, tá? Então a legitimidade tem a ver com essa aceitação por aqueles que estão submetidos ao poder, aceitar o poder que está sendo exercido. E existem quatro, né, na visão da filosofia, quatro vias dessa legitimidade, tá? Que é o princípio teocrático, monárquico, aristocrático e qual que é o outro? O democrático. Se a gente pensar aqui agora, qual desses princípios vocês estão me legitimando como professor? Vale responder no chat também. Vocês estão me... Democrático? Vamos pensar, vamos refletir. Alguém discorda? Vamos pensar o que caracteriza... Discorda, Aline? Qual que você pensa que é? Mariana também acha que é democrático? Aline, fala pra gente por que você discorda, por favor. Monárquico? Pela relação de poder? Vamos aqui dar uma pincelada nesses quatro rapidamente. Marquinhos Rei. Então, quando a gente pensa o teocrático, é se vocês acreditassem que eu teria alguma relação divina, tá? Então é como se eu fosse a voz, os olhos e os ouvidos que vocês teriam com Deus, com alguma divindade, não necessariamente com Deus, né? Mas com alguma divindade. Acho que esse tá bem descartado, né? Olha a cara do sujeito. Mas onde que existe essa legitimidade muito claramente? A legitimidade através do princípio teocrático que existe hoje. Na igreja, né? Nos templos, né? E sim, em alguns governos, né? Se a gente pensar, o nosso atual presidente, né? Ele é mito para uma boa parte das religiões cristãs desse país. Né? Então há um quê de teocrático. Não é à toa que quando ele ganhou a eleição, ele deu as mãos para os principais pastores do Brasil e rezou. Né? Então ele busca essa legitimidade teocrática. Se a gente for ver, ele sabe trabalhar com todas essas. Ele não, né? Mas esse atual governo, a parte de inteligência que está por trás dele, trabalha com todos os princípios de legitimidade. Tá? Isso a gente não tinha há muitos anos no Brasil. Né? E aí, se você trabalha também com vários princípios de legitimidade, você fortalece muito, porque você consegue pegar diversos nichos sociais, que cada um deles acredita mais num princípio desse, e você consegue legitimar de fato o governo. Então, se tem uma coisa que esse governo atual é legítimo. Tá? Muito legítimo. Tá? Por isso que, de certa forma, eu
venho fazendo desde o início o discurso anti-impeachment. Eu não acho justo o impeachment desse presidente. Embora nenhum presidente do Brasil tenha merecido mais do que ele. Ninguém fez por merecer. Nem o Collor foi capaz de fazer o que ele já fez para ser deposto. Né? Mas quando eu penso nos princípios de legitimidade, ele merece estar lá. Né? E sim, se a maioria votou, principalmente esses que votaram merecem ele. Né? Bom, então isso é um princípio teocrático. Isso aparentemente não está acontecendo aqui. O princípio monárquico, gente, é um princípio gerido de maneira familiar, de herança familiar. Então perceba, se vamos pensar então, o atual governo vai ser um excelente exemplo para isso tudo. No princípio de legitimidade monárquico, o filho, né, se o pai governou, então o filho também adquire naturalmente essa capacidade e essa legitimidade de governar, e assim sucessivamente. Né? Não é à toa que o atual presidente tem todos os seus filhos infiltrados em senados, câmara, né? Câmaras de vereadores, câmaras de deputado. Né? Então as pessoas legitimam esses moleques, né? Porque acho que não dá para caracterizar de outro jeito, esses moleques por serem filhos do presidente. Né? Então o princípio monárquico é esse, né? Que é o que a Thalita até brincou, né? Do rei. Né? Então, como é que por muito tempo se legitimou o Estado, né? O Estado da Idade Média, o Estado de boa parte da idade moderna também como um todo. Né? Então, né? Era o rei que preparava um príncipe, que preparava outro príncipe, né? E a coisa está ali no seio da família, e as pessoas reconheciam aquela família como a família nobre, a família que é capaz de nos governar, de nos representar e etc. Então isso é um poder monárquico. Tá? Seria talvez como assim, não, olha, eu vou ali fora fumar um cigarro e vou deixar meu filho Pedro Paulo aqui dando aula para vocês, e vocês, que bom, dá na mesma, é o filho do Marquinhos. Tá certo? Se a gente for parar um pouquinho para pensar, dentro da nossa universidade, das universidades como um todo, esses princípios teocráticos, monárquicos, existem um pouco sim. Né? Até bem pouco tempo, a reitoria da Unifal convocava uma missa para iniciar o semestre. Tá? Isso começou a ser bastante questionado, aí ele começou a fazer um culto mais cristão, né, de início de semestre, aí já começou a aceitar os evangélicos, né, e aí o pessoal no terreiro começou a falar, nós vamos fazer o despacho de início de semestre, vai dar ruim, né, o pessoal vai ficar nervoso aí, né, e aí eu acho que agora, bom, com o Sandro era certeza que isso seria deixado de lado. Vamos pro democrático, Thalita. O democrático é quando o poder emana de fato do povo. Vocês tiveram o direito, em algum momento, de escolher quem ia dar aula de nutrição social para vocês hoje ou durante o semestre? Não. Não. Então, acho que ainda não é isso que está legitimando. Porque se eu estivesse legitimado através de um poder democrático, teria sido vocês que me colocaram aqui. E não foi o caso. Né? Estudantes não participam nem de banca de concursos. Né? Então, acho que o democrático a gente não vai conseguir. Bom, de novo, voltando no nosso atual governo, né? O presidente foi democraticamente eleito? Sim. Sim. Tá? Ele é extremamente legítimo pelo princípio democrático. Tá? Os brasileiros foram às urnas e a imensa maioria escolheu. Por isso que eu falo quando o pessoal, pô, mas aqui você não tá puto com o nosso presidente? Eu falo, não tô não. Tô mais puto com a sociedade brasileira que elegeu esse tipo de governo. Né? Bom, e o aristocrático? O que é o princípio de poder aristocrático? Num princípio de poder aristocrático, tá? Reconhece-se, né,
alguém ou alguma coisa é reconhecidamente detentora de habilidades, competências para exercer determinado poder. Um dos principais vieses da legitimidade aristocrática é o conhecimento. Esse é o tipo de poder que me legitima aqui. Tá? Estabelece-se que a pessoa, professor, acumula as habilidades, o conteúdo e as habilidades necessárias para exercer tal função. Tá? Então, muita gente confunde, às vezes, as universidades, de uma forma geral, do mundo, ela é legitimada muito mais por princípios aristocráticos do que por princípios democráticos. Tá? As sociedades, a própria comunidade universitária, tá, na maioria das vezes tem pouco ou nenhum poder de se estabelecer as relações de poder que vão ser exercidas dentro de uma universidade. Ah, mas a gente elege reitor. Elege mais ou menos. Né? Ah, a gente elege diretor. Elege muito mais ou menos. No caso da FANUT, então, é bem complicado dizer que há uma democracia na eleição da direção. Né? E na Unifal como um todo. Né? Então, agora, esse princípio aristocrático tá, uma coisa importante. Então, a gente está percebendo, por exemplo, quando a gente está tomando o exemplo do atual governo, que esses princípios não são exclusivos. Perceba que a gente consegue enxergar no atual na atual relação do poder, né, do poder maior desse país, todos os 4 princípios que legitimam o governo. Né? Porque mesmo o aristocrático está muito presente no governo. Mal ou bem, havia um guru. Alguém para pensar. O Paulo Guedes é o posto Ipiranga. Então é esse posto que acumula conhecimento, capacidade, competência, habilidade para. Né? Te garanto que existe milhões de brasileiros que acreditam que Paulo Guedes é o homem mais inteligente do Brasil. Porque era o segundo, mas o Olavo morreu, então agora ele é o primeiro. E isso é legítimo. Isso confere legitimidade ao Paulo Guedes. Tanto é que é o cara que vai até o fim. Né? Mesmo fazendo discurso para o mundo todo que influencia o mercado e apostando no mercado. Né? Mas esse cara vai até o fim. Está indo até o fim. Né? Então, na ciranda de ministros, né? Então a aristocracia existe. Bom, vamos pensar como que isso nos remete para entender as políticas de saúde. Tá? A Valerinha sempre me cobrou que essa aula de PNAM fosse a primeira aula de Nutrição Social 3. Tá? Por quê? E isso é fato. Se a gente tivesse que fazer uma estrutura de poder entre as políticas de alimentação, então, por exemplo, hoje nós falamos de um pouquinho já de PNAE, né? Que é a que rege a merenda escolar. Nós já falamos do próprio guia alimentar, né? E aí foi bem defendido, né, pelo pessoal que veio aqui, né, que o guia tem que ser pensado como uma política pública de alimentação e nutrição. Achei fantástico a forma como eles colocaram. Né? Qual mais que a gente já teve aqui? Quais aulas que a gente já teve mesmo, hein? Cadê? Nós não tivemos guia alimentar. De política, né, propriamente dita, foram essas que eu falei até agora. Mas nós vamos ter ainda, né? Cadê? Perdi o negócio. Aqui. Né? Nós vamos ter ainda de Cisvan e etc. O que acontece?
se eu pensar isso aqui numa estrutura de poder, todas essas políticas de saúde e alimentação estão vinculadas a uma maior, que é a PNAM. Então, embora a gente fale de política como relação entre pessoas, mas lá naquele texto básico lá que vocês leram, vocês perceberam que há um processo de institucionalização da política. E o próprio Sandro falou um pouco disso com vocês. Né? Então, de maneira que coisas que não pessoas começam a exercer poder sobre pessoas ou outras coisas. Então aqui é mais ou menos a gente imaginar que essas coisas políticas têm uma relação de poder entre si. E quando a gente imagina isso, tá? Esse poder maior é exercido pela PNAM. De maneira que todas essas as demais políticas, que são políticas de fato, assim, no sentido de serem mais palpáveis, de vê-las sendo executadas, estão bebendo em águas da PNAM. Tudo bem até aí? Então a PNAM de fato é a política maior de Estado brasileiro, tá? Na área da alimentação e nutrição. Todo o resto está ou previsto dentro da própria PNAM ou de acordo com as diretrizes da PNAM. Bom, de que forma esse poder é exercido? Bom, entre as políticas, né, não dá pra gente falar de legitimidade, né? Não dá pra imaginar, a PNAE reconhece a PNAM, aí começa a gente forçar, a gente precisa saber de pessoas, né? Então, assim, de que forma está legitimada a PNAM? Quem leu o texto errado? Quem leu a primeira edição? Então vai lá. Então vamos pensar agora que aquela primeira edição da PNAM teve um momento histórico em que ela foi construída. Tá? Que momento histórico é aquele? Alguém pode falar um pouco? Quem leu a primeira? Vai lá, Thalita, Mariana. Bianca. Conferências? Esqueci os nomes. Foi em 1990 e quanto mesmo? Foi na década de 90. Tá? Que tipo de Estado tínhamos no Brasil na década de 90? Democrático? Sim. Mas um democrático bastante parecido com o governo atual. Tá? Era um democrático até certo ponto. A década de 90 no Brasil foi marcada pelo governo tucano, o governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Quais eram as características desse governo? Tá? Uma continuidade muito grande de dependência de capital estrangeiro. Tá? Um sucateamento das instituições públicas e das políticas públicas e como consequência. E por quê? Porque, na verdade, tem uma coisa que é muito engraçada, né? Se você olhar a sigla do partido tucano é PSDB, né? Partido Social Democrata Brasileiro. Só que o PSDB, historicamente, nunca foi social-democrata. Talvez lá na ideia, no plano de ideias de Covas, lá que foi o fundador do partido, poderia ser. Então, esse partido deveria se chamar PNB. Tá? A história nos mostra isso. Partido Neoliberal Brasileiro. Então,
a pegada desse governo na década de 90 era totalmente neoliberal. Oi? Era totalmente neoliberal. Então, daí, né, esse sucateamento das instituições públicas, o sucateamento das políticas públicas, pasmem, tá? Em alguns setores, bem pior do que o governo Bolsonaro, tá? Em alguns setores. Por exemplo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, eu lembro do caso da Universidade Federal de Ouro Preto, que não é uma coisinha pequena, né? A Universidade Federal de Ouro Preto não tinha papel, tá? Então não tinha mais como gerar material, e estou falando de uma época que não tinha internet, né? Então muita gente dependia de papel para gerar material de estudo, né, para os estudantes usarem, não tinha papel, e foi cortado o telefone porque não tinha como pagar mais a conta. Então a UFOP ficou ilhada a isso durante uns 2 ou 3 anos, durante aquilo que eu costumo chamar de ditadura FHC. Sim, porque a questão democrática, quando se fala, também é suspeita. Embora Fernando Henrique Cardoso tenha sido eleito e reeleito, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso foi o presidente brasileiro que mais governou através de decretos. Ou seja, ele fazia uso e abuso da caneta dele. Sem passar pelo Senado, sem passar pela Câmara, ele autorizava, foi criando diversas políticas de uma maneira totalmente à avessa da democracia. Então, nesses momentos, né, ele se mostrava como um autêntico ditador. Tá? Então, esse... Não, Thalita, não necessariamente. É lógico que na visão de uma pessoa defensora de um comunismo puro, né, idealizado, ele vai dizer que a social-democracia está mais à direita do que à esquerda. Mas não é isso, a essência da social-democracia não é bem essa. Tá? Se você pegar a social-democracia histórica, né, que a gente pode dizer que foi criada pelos alemães, né, e aí ela foi adotada pelo Canadá, pela França, de certa forma, a Inglaterra, num determinado período recente, você vai ver que a social-democracia, sim, de certa forma, como você disse, ela vai ser negociadora com algumas ideias liberais, sim. Tá? Só que na social-democracia pensada, né, e executada, né, em vários países, você tem duas coisas sagradas, tá? Que é a saúde e a educação. Então, numa verdadeira social-democracia, você vai ter saúde e educação. Sim, sim, sim. Perfeito, Thalita, perfeito. O viés da social-democracia é institucional e não revolucionário. Isso é fato. Né? Mas assim, outra coisa que também muita gente se engana, tá? O viés do socialismo ou do comunismo não é necessariamente revolucionário, não, tá? Não é revolucionário, tá? A gente tem na história alguns exemplos, né, que o socialismo se atingiu o socialismo por revolução. Então, os dois maiores exemplos talvez seja Cuba e União Soviética. Mas você tem diversos países do leste europeu onde o processo de implantação do socialismo foi feito por processo democrático e não revolucionário. Simplesmente as pessoas quiseram, né? Então foi um processo institucional. Simplesmente havia um candidato claramente socialista e o povo foi lá e falou: queremos o socialista para nos governar. Então a gente não precisa atrelar essas coisas, tá? Se a gente for pensar, talvez dentro da Alemanha, no pós-guerra, que é quando a social-democracia se concretiza, ela foi instituída muito mais por processo revolucionário do que institucional. Né? Porque foi aquele levante do povo alemão contra a guerra, contra o nazismo, né? Que diz: queremos um país diferente e vamos construir isso aqui. E a social-democracia foi muito mais por um processo
não revolucionário que foi construído. Tá? Mas enfim, a gente precisa concluir alguma coisa aqui. Esse momento então da primeira PNAM que vocês viram aí, tá? Só para concluir também. Então, na social-democracia, você precisa salvar saúde e educação como dever do Estado e direito do cidadão. Tá? Para o neoliberal, saúde e educação é privatizável. Tá? Então, por isso que a gente fala, o governo Fernando Henrique não era social-democrata. Tá? Porque ele chegou a privatizar a universidade em Tocantins, depois deu um trabalho danado para reverter isso, e a ideia dele era privatizar todas as universidades mesmo. Tá? Fosse entregando mesmo em leilão, que nem ele fez com muita coisa no Brasil. Tá? O Brasil nunca foi tão vendido quanto nos governos Collor, né? Collor Itamar e a ditadura Fernando Henrique de 8 anos. Né? O Brasil foi vendido não, doado, né? Para empresários. Então tudo, a gente perdeu tudo que tinha de empresa estatal desse país. Tá? Então, inclusive, os setores da educação e saúde foram bastante sucateados e privatizados. Então, essa é uma política, quem leu essa primeira edição, ela é uma política construída dentro dos gabinetes. Né? Porque aí esse neoliberalismo, de maneira alguma que flerta com a democracia, né? Vai flertar com a democracia na hora de ir para as urnas. Né? Lógico. Né? Mas, na hora da gestão propriamente dita, da execução de um governo, tá? O projeto neoliberal é extremamente aristocrático. Tá? Então, imaginem essa primeira PNAM sendo escrita, construída em gabinetes, no máximo com consultores especialistas da área de alimentação e nutrição. Ela não é de todo ruim, não. Tá? Ela tem coerência. Né? Mas ela é construída no gabinete dos ministérios, tá? Praticamente sem participação popular nenhuma. E a segunda edição? Tá? A segunda edição, e aí eu tive a chance, né? O Dirceu é um amigo meu e foi, né? Ele liderou essa construção da PNAM. E o que eles fizeram? Né? Assim como foi feito com o guia, e essa também é uma diferença entre primeira e segunda edição do guia. Tá? Bem parecida com primeira e segunda edição da PNAM. Né? Então, para a segunda edição, o que foi feito? Conferências, aí alguém falou aí. Né? Assim como a gente tem conferências de saúde, conferências de educação, foi feita a conferência da PNAM. Em várias capitais brasileiras. Tá? Com participação popular, com participação da sociedade civil organizada. Tá? Certo. Da onde você tirou esse trecho, Ianca? Não, não são propriamente essas. Essas conferências que esse... Tá. Esse texto aí está falando sobre, sobre as conferências, né? A primeira de Conan, né? Que foi algo bastante suspeito também, na verdade, né? Houve uma tentativa de organização da sociedade civil organizada, mas foi muito encabeçada pelos nutricionistas na época, e o nutricionista não dialogava na época com sociedade civil organizada, né? Quer dizer, você não teria... e assim, você está em 1986, você mal conseguiu se livrar do último general, né? Finalzinho de ditadura militar mesmo, né? Então, não, isso aí pouco tem a ver com PNAM. Tá? Muito pouco tem a ver com PNAM, essas duas conferências. Embora eles alegaram isso no texto. Tudo bem. Tá? Mas você não teve conferências específicas para a construção da PNAM na primeira edição. Você não teve. Coisa que você teve na segunda. Então, na segunda edição, né, no governo próximo a uma social-democracia verdadeira, que na verdade também teve traços neoliberais, a gente não pode negar isso, né? Então, os governos Lula e Dilma,
né, não foram socialistas, né, lógico que não foram, né, outra ignorância de que os comunistas, não teve nada de comunista, de socialismo nos governos Lula e Dilma. Teve algumas foi mais aproximado à social-democracia do que todos os demais anteriores, sim, né, e um pouco menos neoliberal, mas teve traços de neoliberalismo, né. O Lula vendeu, por exemplo, a Fernão Dias. Tá? Disse que já era contrato já antigo, que não tinha mais como fugir. Né? Não, sim, porque se é que o Lula. Eu acho que ele tem várias coisas, né, interessantes, mas ele tem algo que é reconhecido mundialmente, gente. Tá? A habilidade que ele sempre teve de dialogar com os diversos setores sociais. Né? Ele é capaz de negociar sorrindo e ganhando empatia, tanto com um empresário milionário, quanto com um trabalhador sem terra. Né? Isso não é à toa que. Foi por isso que o Obama, na época, né, na hora que olhou para aquele homem na frente dele, falou: esse é o cara. Né? Ele falou para o mundo todo: esse é o cara. Né? Porque, né, o próprio, né, era talvez até inimaginável, né, o vermelho do país chegar e ser bem recebido nos Estados Unidos e sentar e conversar numa boa. Sem, no entanto, dar mole. Né? Ao mesmo tempo que a Dilma, né, quando foi em Cuba, falou: olha, né, vocês vão, né, Dilma, você vai discutir direitos humanos, né, aqui em Cuba, né, querendo falar que como se o sistema cubano não fosse respeitador dos direitos humanos. E a Dilma falou ao vivo para o mundo todo: sim, vamos discutir os direitos humanos, vamos começar pela base de Guantánamo, que os estadunidenses insistem em manter em território que não é deles e para a tortura. Né? Então, havia uma relação de respeito sem, na verdade, amolecer, né, se entregar inteiro. Né? Mas, enfim, então, essa é uma questão que precisa ser entendida. Então, o processo de construção da segunda edição da PNAM é através de conferências específicas para a construção da PNAM. Tá? Então, com esse título, eu não sei nem te dizer, Ianca, se o nome era conferência de fato. Tá? Não me lembro se eram oficinas, tá? Talvez tenham colocado um nome mais leve, mas foi um trabalho árduo daquela equipe, na época da equipe que até foi extinto, né? A SEGAN, né? A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. E estava lá o Dirceu, Terezinha, Kelly, todos, respeitem, todos egressos do movimento estudantil de nutrição, tá? Eu conheço essas pessoas porque militaram junto comigo na Executiva Nacional de Estudantes de Nutrição, tá? Essas se mostraram. Então, o movimento estudantil de nutrição, naquele momento ali que teve o seu, um espaço, né, dos seus egressos, mostrou o quanto que foi importante na formação daqueles profissionais. E o tempo todo Dirceu, Terezinha, né, e vários outros colegas lá repetiam isso, falavam: a gente está aqui graças ao movimento estudantil. Senão a gente não teria nem competência para pisar aqui. Infelizmente, em outros tempos, não era chamada essas pessoas do movimento estudantil e tivemos a desgraça das políticas públicas que tivemos. Né? Bom dia, princesa. Dá beijo, papai. Bom dia. Vai lá, dá oi, pessoal. Tá bom. Vai lá escovar dente, fazer xixi e botar o chinelo. Então, essa equipe então rodou o Brasil, mas não era só simplesmente rodar, captando as pessoas, os diversos movimentos sociais de cada local desses e colocando o pessoal, né, com liberdade para propor, para construir essa política. Então, que fofa. Então, esse é um diferencial muito claro da PNAM, da segunda edição para a primeira, tá? A legitimação da PNAM, da segunda edição, foi muito mais feita por uma via democrática do que aristocrática, como vinha até então sendo feitas as políticas de saúde e alimentação. Então, isso aqui tornou-se mais evidente. Tá?
Eu cheguei a participar, não, da PNAM eu não participei de nenhuma oficina, né? Fora os fóruns digitais, né, que sempre tiveram. Então, da PNAM a gente não teve, eu não participei de nenhuma das oficinas, mas eu participei de uma oficina do Marco Teórico de Educação Alimentar e Nutricional, tá? Eu fui a Brasília na época participar. Eram métodos muito interessantes, né? Então eles colocavam lá pro pau, tá? O pessoal era doido mesmo, mas um passo de doido, inimaginável nos tempos de hoje, né? Mas colocava lá o pessoal da gestão dos ministérios, então tava lá né, pessoal do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, chamaram os professores, o poder aristocrático, né? Então chamou professor de tudo que é universidade, tudo que é faculdade de nutrição do país, né? Tava lá, né? Aquele desfile de moda, né? Os nutricionistas e as nutricionistas no salto, e chamaram também trabalhadores da rede de saúde, tá? E representantes de movimentos sociais, tá? Então eu lembro que no primeiro dia a Rosa Wanda fez aquele discursinho dela de sempre, né? A antropologia da alimentação na educação nutricional, e que a educação nutricional não pode ser um ato político, cuidado com o que vocês leem, né? E aí a Rosa Wanda deu esse discursinho, aí pediu palavra uma mulher menor que eu, né? Aí eu lembro até que a inscrição foi só deram 5 inscrições. Apareceu uma mulher com a roupa, né, dela, do povo, né, uma caiçara, ali que o bicho pega ali no sul, no norte do estado de São Paulo, no litoral ali, no sul do Rio, tem umas zonas de bolsões de pobreza ali. Então vem a mulher, uma espécie de agente comunitária de saúde ali e tal, e vira e aponta o dedo pra todo mundo. Ó. Já é o primeiro dia, eu já tô decepcionado de estar aqui. Vocês vivem tudo num mundo de sonhos, né? Vocês saem aí com essas roupas bonitas aí da universidade de vocês e vêm aqui falar pra gente que o mundo é esse. Eu vou falar pra vocês, o mundo não é esse. O mundo é o que eu vou contar pra vocês agora. É isso. E já desmontou e eu morrendo de rir adorando aquilo, né? Teve gente indo embora já. Ali já teve nutricionista que já não aceitou. Eu não vou discutir com esse tipo de gente. Mas então o pau comia. Então, essa foi uma prática muito comum na construção de políticas públicas durante o governo PT. Tá? Então, esse processo democrático, esse processo de tensão, né? E assim, eu fiquei puto várias vezes nesse evento, porque inclusive eu não gosto, na verdade, eu particularmente não gosto do produto que foi feito, que é o Marco Teórico da Educação Alimentar e Nutricional, mas eu reconheço ele como legítimo. O pau quebrou para fazer aquilo. Então eu tava lá, né, na disputa junto e tive votos vencidos, né? Mas democrática a coisa foi. O pau quebrou mesmo. Então, isso... Qual que é o resultado disso? O óbvio, né? Lógico que você vai ter um texto de maior qualidade, um texto muito mais compatível com realidade, e ao mesmo tempo confere maior legitimidade ao documento. Isso, de certa forma, dá uma tranquilidade de governabilidade, gente. Tá? Na maioria das vezes, você, enquanto gestor, enquanto pessoa que vai exercer o poder, se você estiver se sustentando em princípios aristocráticos, você está mais fragilizado e está mais exposto. Agora, outra coisa é falar assim, não, eu estou executando uma PNAM que foi construção de vocês. Foi construção popular. Né? Então, essa coisa da legitimidade é muito interessante você já observa a partir da PNAM. Dá trabalho? Pô, eu vi o Dirceu dormir pouco na vida, a Terezinha dormir pouco na vida, deu um trabalho danado. Tá? Mas eu me sinto extremamente... A PNAM é um documento que me faz sentir extremamente contemplado. Né?
Mas lógico, ele sempre vai merecer críticas. E outra, né, gente? Quando a gente pensa em política, que é algo que vai, inclusive, permear por questões éticas, né, no sentido bom da palavra, da ética, não moralista, é, e aí eu acho que isso foi dito na semana passada também pelo pessoal do Guia. Você tem que pensar que tem que haver contexto, né, conjuntural, de tempo e espaço. Então, muito provavelmente, a gente já deve olhar para coisas nessa Pinã, e isso eu quero ouvir de vocês, que, pô, não presta mais não, Marquinhos. Sim, porque já vão 10 anos, a gente precisa dar uma atualizada. Né? Então, mas ela tem esses aspectos interessantes. Eu quero abrir palavra mais para vocês, já estou falando pra caramba, mas uma coisa que eu quero dar um toque para vocês. Tá? Pinã é algo que cai muito em concurso. Tá? Eu dei algumas tarefas opcionais para vocês, que eu imagino, questão de sobrevivência, vocês não devem ter dado muita. Não puderam dar tanta atenção, mas é um jeito ali que eu tô te falando assim, ó, se você for estudar para concurso, estuda desse jeito. Tá? E outra, tá? Os caras são nojentos. Não sei se vocês já tentaram fazer a prova, mas, por exemplo, tem uma questão que eu boto lá até pra rir, mas que existe. Que pergunta qual é o número da lei que rege a PNAM. PNAM é uma lei. Tá? E aí ele pede o númerozinho lá. Né? Deixa eu deixar vocês falarem um pouco. Acho que consegui dar algumas pinceladas. Perguntem. Camila tá aqui? Oi, Camila. Você é a Camila estagiária? Obrigado, Camila. Atrapalhei tua vida hoje. Já já eu vou te pedir pra conversar. Deixa eu só fechar esse raciocínio aqui de Pinã. Teve alguma das perguntas do questionário que vocês sentiram maior dificuldade, que merece um debate maior? O pessoal dormiu, eu falei pra cacete. Nossa, apareceu o nome da estudante, desculpa. Mas, ó, tá bem legal isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma das formas de estudar, tá? Fazer esses quadros, tá vendo, ó? Aqui a companheira resumiu, ó. Bom, se a dona da tabela aqui se opor, eu fecho, tá? Mas tá boa a tabela, tá vendo? Você organiza melhor as suas ideias. Tá, obrigado, Michele. É, e você resume, porque não tem jeito, você vai fazer prova, aumenta um pouquinho. Tá? Então, ó, você pegar, ó, cada uma das diretrizes, tá? São as 9 diretrizes e estudando elas com menos palavras, né? Qual é o foco, qual é o nível de prevenção, se é primário, secundário ou terciário, qual é o público-alvo, né? Em que etapa que se enquadra das ações em saúde, quem devem ser as esferas executoras dessas diretrizes e alguns exemplos práticos dessas diretrizes. Então, isso é um jeito bem legal de vocês organizarem material. Se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, mas eu foquei muito essa conversa com vocês nisso aqui, ó. Tá? Essa contextualização histórica, né? E metodológica, consequentemente, da construção de cada uma das etapas do PNAM.
É, Mariana, eu sei, desculpa por essa, já pedi, essa foi mal mesmo. Não era, não foi, não foi intencional, juro pra vocês. Mas é o que eu falei, o texto, né, no fim das contas, o conteúdo da primeira edição da Pinan não é ruim. Não é ruim mesmo, né? Mas ela carece de legitimidade, né? Ah, perdão, Michele. Deixa eu. Eu entreguei o. Deixa eu mudar aqui. Como é que eu vou fazer? Tá. Deixa eu fazer assim, quer ver? Só nas perguntas. Pronto, que eu não mostro de ninguém. Desculpa, Michele. É, uma coisa que vocês devem ter percebido, né? Quer dizer, o que justifica uma política de saúde? Sempre, por mais que vocês amem ou odeiem, é a epidemiologia, tá? Então vocês devem ter visto isso tanto na primeira edição quanto na segunda edição, tá? Que o que vai apresentar a necessidade, a demanda daquela política, né? O quadro, a conjuntura que aquela política tem que enfrentar são informações de ordem epidemiológica, geradas por métodos epidemiológicos. Tá? E aí é interessante notar, quando você pega a primeira edição, ela ainda não tinha uma consolidação tão clara do fenômeno da transição epidemiológica, da transição nutricional. Coisa que já em 2013, 2012 a gente tinha. Né? Então, nesse ponto, a primeira edição da PNAM vai deixar muito a desejar, né? Comparativamente à segunda edição. A segunda edição vai ter mais proposições para enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade, né? O excesso de peso, né? A inatividade física e por aí vai. Porque o momento histórico epidemiológico, de constatação epidemiológica, era outro bastante diferente. Porque o processo de reconhecimento no Brasil do conceito da transição nutricional, ele é proposto apenas em 1996, com o primeiro livro do Monteiro, Novos e Velhos Males da Saúde no Brasil. Então, em 1996, de repente aparece um maluco muito respeitado, que é o Monteiro, o mesmo Monteiro que participa agora da segunda edição do Guia, né, que o Danilo já citou. O Monteiro chega pro Brasil e fala: vocês estão doidos, a gente estava doido. O problema do Brasil não é a fome, é a obesidade, ou na verdade são os dois. O problema do Brasil não é parasitose intestinal, é tabagismo. O problema do Brasil não é malária. O problema do Brasil é inatividade física. Então, esse choque estava acontecendo em 95. A primeira edição não consegue beber isso, não dá tempo. Tá? A segunda edição da PNAM bebe só disso. Tá? Então ela é toda mais pensada para um quadro epidemiológico. Tá? Então isso aqui é mais ou menos onde que eu queria que vocês transitassem nessa questão. Nossa, essa aqui é extremamente complexa. Não vou entrar nessa, né? Mas eu acho que vocês têm elementos de sobra para fazer esse tipo de debate. Tá? O papel das comunidades universitárias na PNAM. Existem algumas das diretrizes da PNAM vão ser bem pontuais em questões técnicas, né? Então, quando a gente pega as diretrizes aqui, tá? Quando a gente pensa nisso aqui em especial, a universidade pode ter o seu papel. Aqui também. Então, no sexto na sexta e na oitava diretriz, o papel da universidade fica bastante evidente. Nos demais, sim, a universidade pode participar, mas nos demais o que a gente precisa é de gestores e executores locais, está num nível mais local. Né? Então aqui, nessas duas diretrizes, dá para você enxergar bem uma contribuição que a academia pode fazer. Vamos lá. Né? Assumindo a função ou mesmo, como você iniciaria a implantação da PNAM? Tá, isso aqui é importante falar. Dificilmente você vai encontrar assim, um nutricionista que vai falar: ah, eu trabalho com PNAM. Porque na verdade ninguém trabalha, mas todos trabalham. Então essa também é uma dificuldade.
eu quero implantar a PINAN no meu município. Não, ela já está implantada inevitavelmente, porque todas as políticas que você está executando ali dentro, ela está em consonância com a PINAN. Porque a PINAN exerce esse poder institucional sobre todas as outras. Tá? Ah, acho que isso aqui a gente discutiu bastante, né? E aqui, gente, esse texto da Patrícia Jaime, embora seja da Patrícia Jaime, né, que é uma baita de uma escritora na nossa área, produtora de conhecimento, tá? Por que, que o texto dela da bibliografia complementar, não sei se alguém viu, é de um livro que a gente tem na biblioteca, pode ser considerado datado? Sabe por quê? Porque quando ela escreveu não existia a segunda edição da PINAN, só por isso. Então ela fez uma baita de um texto bom, esse texto é muito bom, inclusive, né? Mas ele fala de uma PINAN que não está vigorando mais. Quando a gente pensa PINAN, não tem jeito. Uma substitui a outra. Não havendo mais perguntas, eu preciso passar para a gente aproveitar a Camila, que já está na terceira semana de estágio. Não é isso, Camila? Assume aí, faz favor. Se você puder abrir o teu áudio, o teu vídeo, se possível. Bom dia, pessoal. Abro sim. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu não sei como tá o microfone do notebook. Tá ótimo, Camila. Bem claro. Então, pessoal, eu tô no estágio agora, né? Eu já havia terminado o estágio de UAN em dezembro. E agora eu comecei aqui no PNAE, né? Que é na Secretaria de Educação da Prefeitura. Marquinhos, eles já passaram, né, pelo conteúdo de PNAE. Eu vi que você estava falando do PNAN, né? São bem parecidos, não? De PNAE ainda não? Ainda não, a Alexandra vai vir aqui daqui umas 2 semanas conversar com Ah, eles. sim, ela comentou mesmo. Inclusive, a Alexandra tá para sair, né, da prefeitura. Ela vai mexer só com consultoria, com o Secane. Ela Vamos ver voltou a até falar quando. disso? Oi? Ela voltou a falar disso? Voltou. Ela tá animadíssima a ficar só com consultorias online agora. Não quer trabalhar mais presencial. Certo. Então, Thalita, tá na Marcos. hora de você tomar uma cerveja com ela de novo, viu? Ah, Thalita. a Alexandra é ótima, maravilhosa mesmo. Ela entende tudo dessa parte de legislação, de licitação, de merenda, de todos os projetos sociais assim que envolvem o FNDE, né, que é o Fundo de Desenvolvimento lá da merenda também, né, da alimentação escolar. E até tive uma palestra com ela, Marquinhos, semana passada, do Secane, né? Do próprio Secane mesmo, onde tinha agrônomos, tinha nutricionistas de diversas cidades. E essa assessoria que ela faz, que eu comentei com vocês, é uma assessoria para ajudar municípios que estão tendo dificuldade. Então, tipo, ela trabalha, na verdade. Perdão, pessoal, passou um caminhão. Ela trabalha em parceria com instituições superiores, né? No caso, ela está com a Faculdade Federal de Viçosa e o IF Sul de Minas, e assessorando o FNDE, que ele não consegue acompanhar. Ela estava me explicando que são poucos funcionários, né? Digamos assim, para atender o Brasil inteiro. Então, eles meio que fizeram essa parceria para essas nutricionistas que são do projeto, né, Secane, tá orientando as merendeiras na escola, ver o que está errado. Assim, é bastante município, né? Até são bastante escolas para elas estarem. Algumas vezes elas vão presencialmente, mas elas acompanham como que está a questão da alimentação das crianças, se está tendo ultraprocessado, se eles estão conseguindo servir legumes 3 vezes na semana, estão conseguindo comprar dos produtores familiares. Eu me esqueci o nome agora, Marquinhos. Como que chama, Marquinhos? Da agricultura familiar. Agricultura familiar, produtor familiar, é a mesma coisa. Tá. Então, tipo assim, uma renda, né, que é destinada diretamente para comprar só dos produtores familiares, e assim, então tudo isso elas têm que estar verificando, e inclusive aqui em Alfenas funciona muito bem. Eles voltaram a comprar agora da agricultura familiar,
que é muito melhor, né? Inclusive, até mesmo para as escolas, porque são alimentos muito mais saudáveis, menos agrotóxicos e tal. Esses produtores, eles são menores, então eles conseguem ter uma renda fixa, porque eles têm ali a chamada, né? Então, eles ficam responsáveis, né? Ficam garantidos como fornecedores mesmo, semanalmente, desses alimentos, cenoura, beterraba, chuchu, abobrinha. Então, tipo assim, tá muito rico a merenda escolar. Muitos de nós aqui veio de uma época da merenda escolar que era praticamente macarrão com salsicha, todo dia. Assim, pelo menos na escola que eu estudei, era bem assim. Ou era arroz temperado, ou era macarrão com salsicha. E hoje já não pode ser isso mais. Tem que ter todos os princípios mesmo de planejamento de cardápio. Tem que ter textura, tem que ter cor, tem que ter variedade. 2 dias na semana só que pode servir farinha branca ou bolacha. Então, assim, essa questão da merenda escolar, até eu mesmo me surpreendi em ver como que o governo melhorou essa questão, sabe? Até mesmo algumas mães, assim, cortou a gelatina, por exemplo. Algumas mães acham ruim de ter cortado a gelatina, de ter cortado a salsicha. Ah, mas meu filho gosta, ele come isso a vida inteira. E aí acaba que, por ter essa melhora, eles estão seguindo também adaptações agora do guia alimentar. Então, assim, a merenda está bem rica, até porque é uma das melhores refeições que muitas crianças vão estar comendo, né? Porque não tem em casa. Então, assim, eu estou gostando muito do estágio na merenda. O Marquinhos tinha até comentado comigo para a gente poder ver com vocês as questões dos projetos, né, Marquinhos, que eles vão trazer para nós para estar aplicando na escola. Ontem eu estava lá na escola Tereza Paulino, que é ali indo para o Pinheirinho. Gente, que gracinha as crianças. Eles são muito assim, como que eu explico? Não tem como nem descrever como que é a inocência, sabe, a pureza deles. Aí eles vêm, pedem comida, e aí teve a questão da aceitação do cardápio, Marquinhos, que você tinha comentado. Ontem foi quibe de lentilha. Não gostaram, Marquinhos, você precisa de ver. Alguns comiam, outros não, mas assim, para vocês verem como que tá rico mesmo os cardápios agora que a merenda escolar está montando. Ontem tinha como do café, né? Porque eles tomam café a horas que eles chegam na escola, e depois eles almoçam por volta de 15 para as 9 até 10h30. É o horário que as salas vêm vindo para estar almoçando. Aí no café da manhã era pão com pasta de grão de bico ou requeijão caseiro, né? Que as merendeiras mesmo fazem lá com leite e o vinagre e tal. E no almoço foi quibe de lentilha. Então, tipo assim, quando que teria uma diversidade dessa no cardápio alguns anos atrás, né? Até porque grão de bico é um alimento caro. Eu não sei se vocês têm costume de comer, se está presente, né, na alimentação de vocês. Mas se você vai lá no supermercado, grão de bico é um alimento caro para manter, né? E assim, eu tô gostando muito mesmo. Era uma área que eu não me identificava, eu sempre quis clínica, clínica, clínica. Eu entrei nessa parte da merenda, achei muito interessante. Até tilápia, Marquinhos, eles têm no cardápio agora, durante a semana. Tilápia assada, tem tilápia ensopada, tem de tudo. Porque assim, a qualidade das carnes, tudo mudou. Tô gostando bastante. Ah, Camila, legal. Aqui, desculpa pela bagunça aí que eu fiz com você hoje. Imagina! A É, Alexandra que me passou o horário, eu achei que ia ser no horário que ela falou, né? Você falou, não, tem como entrar agora? de certa forma eu fiz uma confusão mesmo. Assim, eu quero ver se a gente alinha agora que o Igor chegou, a gente monta uma equipe para a gente alinhar melhor é, essa, essa parceria aí, né? Agora, ô Camila, só Só responder o chat aqui, Marquinhos. A Thaís ótimo. perguntou se são de fato ofertados. São sim, Thaís. Todos os freezers lá, tudo chega, tilápia mesmo. É tilápia mesmo, filé, não é aquela outras partes de peixe. Você olha nos freezers lá da prefeitura, onde chega ali no PNAE, né, para a distribuição das escolas. São 31 escolas e CMEIs, né, que é aquelas creches. Então, tipo assim, são
distribuídos, né, para essas escolas, e a carne também está de muita boa qualidade, já é a 100, não é mais aquelas carnes que tinham muita gordura, o frango é filezinho, assim, tá de boa qualidade mesmo. Eu olhei lá tudo, lá até nos freezers das próprias escolas mesmo, é os alimentos que chegam mesmo. Ai, tô Pode falando com o falar, microfone Thaís. fechado. Camila, eu não sei se você teve a oportunidade de ir em outras escolas também, mas essa distribuição de alimentos, ela é uniforme, tipo, igual para todas as escolas, ou difere entre as escolas, por exemplo? Porque o Orlando Paulino, que é uma escola rural, né, é assistido por alfenas, mas esses alimentos não chegam nessa escola. A minha tia é merendeira lá, e ela Orlando, disse que tem uma dificuldade enorme de ofertar o cardápio que a Alexandra propõe, né? Porque os alimentos não chegam de fato nessa escola em específico. ah, Aí eu não sei se é por ser uma zona rural ou se aqui dentro da cidade são distribuídos de uma forma mais uniforme. não, Thaís, o que que acontece no momento da distribuição? É que o que difere é disponibilidade, né, de acordo lá com a produção, tipo, às vezes pediu beterraba, mas não chegou beterraba, entendeu? E aí o cardápio já foi montado e enviado. Então, a dificuldade que eles enfrentam aqui é que o cardápio é enviado, por exemplo, na sexta-feira da semana anterior, para eles usarem na segunda, e às vezes não dá tempo de entregar, ou o produtor não tem, entendeu? Então, por isso que não chega, mas a distribuição é igual, que difere um pouco a quantidade. Por exemplo, vamos supor ali, o Kaique. O Kaique vai 130 quilos de carne. Já para outra escola menor, por exemplo, um Semei Alegria, já vai 30 quilos de carne. Então, só isso que difere, mas é distribuído igual. Tem umas escolas também que vêm buscar. Eu não sei se é o caso da escola da sua tia, né, que ela trabalha, mas, assim, tem uma escola que precisa pegar até balsa, Marquinhos. Para a Kombi deles chegam lá um barro só. É engraçado. Aí o moço que trabalha na escola lá dessa zona rural, ele vai, pega os alimentos lá no PNAE. Não, a gente não faz, não é feita essa entrega. Mas, assim, eles não fazem diferenciação, não. Tipo, para essa escola vão mandar tilápia, para essa escola vão mandar ovo. Não, é tudo igual. Acho que também quando a Alexandra vier aí, vocês vão ter a chance de conversar um pouco com ela. Existe aquela crise que a gente conversou no início, né, entre trabalhadores e trabalhadoras de cozinha e nutricionista e planejamento, fazer o planejamento ser cumprido. Existe toda uma tensão nisso, né, que eu acho que vale a pena ser debatido. Ô Camila, Oi. eu acho. Vamos guardar. Eu estou falando assim, Thaís, guarda esse tipo de. Eu acho que eu acho muito interessante para debater com a Alexandra. Né? Vai ser bem interessante. Camila, eu preciso dar intervalo para esse povo, porque eles têm 9 horas outra aula. Sim. Vou deixar você finalizar a aula de hoje, dar o seu último recado. E logo eu vou te chamar para a gente conversar, eu, você e Igor, para poder amarrar melhor como é que a gente vai trabalhar aqui, tá joia? Tá, joia. Pessoal, então, quando vocês forem entrar no estágio, vocês já vão ter ciência que vocês vão ter que fazer um projeto prático, né? Além das horas que vocês já passam na escola, ou no restaurante, ou no hospital, sempre tem um projeto prático que vocês têm que montar para implementar, ou seja, para melhorar, né, ali a realidade daquele lugar, coisas que vocês observaram, que podem ser melhoradas e às vezes não é feitas. E na escola, a gente enfrenta a Alexandra, né? A gente não, que é tudo os problemas lá, ela que passa mesmo. Por exemplo, ontem eu cheguei na escola, uma das merendeiras, no caso a cozinheira, ela estava de chinelinho, relógio e aliança, sabe? Então, tipo assim, tudo isso é coisa que a gente olha, além de ver se o cardápio está sendo seguido, como que está a aceitação das crianças, o estoque, às vezes elas não têm noção, tipo assim, um problema muito grande que a Alexandra passa é com o estoque, porque às vezes elas nem conferem, sabe? Vai lá, tem 5 sacos de arroz.
sendo que dá para elas usar. Aí, na hora de fazer a solicitação aqui para a secretaria, elas pedem mais 5. E às vezes, assim, no caso, o arroz não é um alimento que perde, né, pessoal? Ele tem uma durabilidade maior de estoque. Mas às vezes, por exemplo, carne, ovo, tem ovo lá, elas pedem mais. Então, tipo assim, é tudo coisa que é muita coisa para muita escola, muito CMEI, para a Alexandra estar olhando. Tem muito desperdício, às vezes, de alimento. Por exemplo, às vezes, ontem as crianças não tiveram boa aceitação com quibe de lentilha, jogou bastante coisa fora. Então, tipo assim, essa área de nutrição social na parte da merenda escolar tá em frente. Gente, só um minutinho. Tava batendo ali a porta, perdão. Essa parte da nutrição social na área da merenda escolar, as principais dificuldades é isso que eu estou comentando com vocês, até mesmo a mão de obra, porque eu fui numa reunião com a Alexandra e as diretoras estavam reclamando que a prefeitura estava contratando, né? Porque agora não faz concurso mais, é todo terceirizado. Então a prefeitura estava fazendo umas contratações assim de pessoas que não sabiam nem ler, sabe? Que não tinham, tipo, gente que não tem experiência. E, então, tipo assim, tá bem difícil algumas questões de deixar essa mão de obra da merenda treinada, porque quando elas começam a pegar o ritmo da merenda, aí acaba o contrato, aí manda embora e contrata tudo de novo. Esse também eu acho que vai ser um dos problemas que a Alexandra vai comentar com vocês. Eu não sei como que o Marquinhos vai fazer, né, Marquinhos, para você estar avaliando, porque seria uma parte da prática, né, esse projeto que você tinha comentado comigo, da aula de vocês. Mas a gente precisa amadurecer junto primeiro, melhor, como é que a gente vai fazer isso. Eu queria mais que Certo. vocês hoje, assim, se apresentassem, né, dizer que vão participar, né, de alguns momentos, né, e deixar eles trocar ideia com vocês também. Então, e aí, assim, a gente vai estar fazendo nessa semana, Marquinhos, é um treinamento com as merendeiras mesmo, eu, Alexandre, o Igor, e se vocês tiverem de ideia, eu vou pôr meu WhatsApp aqui, posso, Marquinhos, para eles estarem me enviando, que eles tiverem de Pode sim, respeito Camila. de Eu te treinamento, agradeço. dinâmicas Ou que então, vocês podem Camila, usar. Oi, eu posso te incluir no grupo da disciplina? pode? Melhor. E aí você compartilha até, sempre assim que tiver foto, vídeo que você possa fazer nos teus momentos de estágio, se puder compartilhar com eles, acho que pode ser uma coisa bem legal também. Tá joia, Pode Marquinhos, ser? pode ser sim. Tá ótimo. Uhum. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem estar me chamando lá, até mesmo a respeito do estágio, né? Porque é uma coisa que está muito próxima de vocês agora. Daqui um pouquinho vocês já vão estar vivendo isso na realidade de vocês. Não é fácil, porque você tem que tirar ali 6 horas direto do seu dia, é trabalhoso, tem que pôr a mão na massa às vezes, precisa estar atento a coisas que o nutricionista realmente faz. É muito gratificante, sabe, gente? Mas dá um medo. Aqui. Já, já botei vocês no grupo aqui para não esquecer. Camila e Igor. Bom, Camila, então, obrigado, gente. A todas e todos, obrigado. Falei demais. E aí, a gente dá por encerrado. Quem precisar falar comigo, eu só desligo aqui quando a última sair. Bom dia para todas e Tchau, todos. Marquinhos. Bom dia.